Ele reconhece que a igualdade de riqueza entre os cidadãos da cidade ideal não se verifica nas cidades concretas. Observe, Platão reconhece que a igualdade de riqueza entre os cidadãos da cidade ideal não se verifica nas cidades concretas. Constatada a distância entre o ideal e a realidade, ele lança-se em as leis, a buscar soluções que atenuem as desigualdades. Então, uma coisa muito interessante. A reforma das cidades é conduzida pela imposição de leis que regulam a atividade econômica dentro do mundo grego, repartição da propriedade, sistema tributário que busca a igualdade, confisco de fortunas, regulamentação de heranças, controle populacional, proibição de se reter ouro e prata de empréstimos mediante a juros elevados, controle de atividade dos estrangeiros e das exportações e importações. Este era o mundo ideal que Platão tanto pregava, Ou seja, o mundo ideal que tanto Platão pregava. Então, Platão discorre sobre a prioridade do Estado no controle da produção, mantendo o que? Ou dirigindo, mantendo-o diretamente, repartindo o produto. Quando não for o caso, impondo condições sobre a atividade privada, controlando as condições em que o farão as colheitas, etc. Então, por fim, a atividade comercial é proibida entre os cidadãos. A atividade comercial é proibida entre os cidadãos, ficando o comércio a cargo de quem? Dos estrangeiros. Interessante, Então, ficando o comércio. Então, vocês vão ter aí Aí a gente vai para outro tópico muito interessante, que são as noções econômicas em Aristóteles. A gente sai do mundo ideal, naquele grande livro de Platão, A República, e nós vamos para as noções econômicas de Aristóteles. Então, Aristóteles diz o seguinte: natural de Estagira da Grécia, Aristóteles foi um discípulo de Platão, e em alguns aspectos da sua visão filosófica conservava a marca do mestre. Todavia, as diferenças entre ambos são evidentes, e que nos tange no aspecto da organização econômica da sociedade. Eles estão em posições diametralmente opostas. Substrato filosófico também difere, e é sobre ele que a gente, na realidade, vai entender um pouco esses dois autores. Então, Aristóteles não acredita no mundo das ideias de Platão. Aristóteles não acredita no mundo das ideias de Platão. A realidade fica contida nos objetos sensíveis, mas nem tudo é matéria. Há deuses e espíritos. No entanto, o mundo sobrenatural é incomunicável e não exerce influência no mundo concreto, de acordo com o grande Aristóteles. Então, vejamos, são necessários, de acordo com Aristóteles, recursos econômicos para a felicidade. São necessários recursos econômicos para a felicidade. E, ao reconhecer tal fato, Aristóteles lança-se a tecer considerações de natureza econômica. Então, vejam só, a economia é uma parte mais restrita da ciência. A economia é uma parte mais restrita da ciência dos homens que estudam a administração do lar. Olha aí o termo economia, associado ao que? A condição do lar, ciência doméstica,
Veja só, a economia é a parte mais restrita da ciência do homem que estuda a administração do lar. Oiko, igual a casa no MIC, que é igual a leis, o princípio da administração. Então, o ramo mais abrangente, mais importante dessa ciência é a política. É a política. E o estudo mais específico do indivíduo pertence à ética, segundo Aristóteles. A cidade nunca pode ser perfeita, cara. A cidade nunca pode ser perfeita, né? Então, na realidade, vocês vão ter. Então, o comunismo de Platão é criticado, né? O comunismo de Platão aí é criticado severamente. Então, os argumentos que tanto Aristóteles lança-se a fazer merecem, na realidade, uma exposição, pois até hoje são utilizados pelos liberais críticos do coletivismo. Então, enquanto Platão pensava que a propriedade comunal facilitaria o entendimento entre os homens, Aristóteles acredita que possui bens comuns. É fonte de conflito. Então, na realidade, o amor e a amizade requerem o que é propriedade privada. O amor e a amizade requerem a propriedade privada. Então, o sentimento de propriedade, né, estimula o quê? O sentimento de propriedade estimula o amor e a afeição pelos objetos e também pelas pessoas. Então, para ajudar a receber os amigos, é preciso possuir bens, né? É claro, né? De acordo com Aristóteles, né? Para ajudar a receber os amigos, é preciso possuir bens. A educação das crianças no sistema comunal de Platão é combatida. Então, os filhos devem estar próximos aos pais, já que nos interessamos mesmo pelo que pertence a todos. Só a afeição, né, exclusiva dos pais gera o amor. Aristóteles defendia a família patriarcal com a mulher submissa ao homem, né? Então vejamos, aí vem uma coisa muito interessante aí, essa teoria que envolve muito esse mundo grego, né? Então nós temos esse conceito de economia que é colocado dentro da Grécia. Aí tem desprezo à riqueza. Então advém da ideia de igualdade nas palavras de Platão, desprezo à riqueza. Advém da ideia de igualdade nas palavras de Platão. Então Platão é só, então ele diz, o ouro e a virtude são como os dois pesos colocados nos pratos de uma balança, de tal modo que um não pode subir sem que desça o outro. Veja que coisa interessante, né? Então a ideia é que a felicidade das pessoas reside na virtude e a riqueza passa a ser um obstáculo a ela. A ideia é de que a felicidade das pessoas reside na virtude e a riqueza passa a ser um obstáculo a ela. É também na Grécia Antiga, no período da expansão econômica do século VIII a século VII a.C., que surgem as primeiras moedas cunhadas, que mais tarde darão origem ao sistema monetário. Então nota-se que nesse período os gregos se voltam para o mar com a finalidade de comercializar a mercadoria, as ideias monetárias da Grécia Antiga, em particular a de Aristóteles, né, estabelece a distinção entre duas economias, né? Então, duas economias. Então vocês vão ter aí, na realidade, interessante, né? Aí, o pensamento econômico entre os romanos. O pensamento econômico entre os romanos. Boa pergunta, né, professor Cláudio? Como é que os romanos eles defendiam esse pensamento econômico? Quem sai do mundo
das ideias, né? Para o mundo sensível, né? Sair de Platão para Aristóteles, né? Então, o pensamento econômico, então, anteriormente ao século V a.C., Roma é a época de Aristóteles. Roma, a época de Aristóteles, ainda não era uma cidade importante. Sua sociedade aristocrática separava os homens entre nobres e plebeus, havendo em cada uma das classes, uma ampla subdivisão de grupos ordenados pela riqueza. Então, a partir de então, eu gosto de destacar muito, então, a partir de então, essa cidade começa a desenvolver um crescente poderio, até se constituir no maior império da antiguidade, como vocês já sabem, em extensão à riqueza, que durou cerca de 1000 anos até a sua derrubada. Então, nessa fase intensa, veja só, nessa fase, uma intensa atividade econômica verifica-se espalhada pelo império. A elite de Roma, vejam só, a elite de Roma desenvolve hábitos sofisticados e de toda parte afluem bens de consumo na satisfação dos seus desejos, né? Então, o comércio entre as regiões desenvolve-se, adota-se moedas para intermediar as trocas, instituições de crédito similares ao cheque e notas promissórias eram conhecidas e usadas, há banqueiros profissionais e até um banco público para supervisionar suas atividades. O governo tem de enfrentar problemas econômicos típicos da era moderna, como crises monetárias e fiscais, falta de ouro, é isso, balança comercial deficitária e inflação. Então, os imperadores, eles intervêm, de muitas formas na vida econômica. Então, os imperadores intervêm de muitas formas na vida econômica. Primeiro, fixando preços, tabelando os juros, protegendo devedores, inspecionando a qualidade dos bens no mercado, confiscando mercadorias defeituosas ou estragadas. Também atua como medidas com competição estrangeiras, outras que regulam o uso de vias públicas, que proíbem exportações de metais preciosos, até organizando a profissões em corporações obrigatórias. Então, vejamos, com tudo isso, era de se esperar que o pensamento econômico estivesse em grande desenvolvimento no período de Roma. Mas tal não ocorreu. Não ocorreu. Pelo contrário, Pelo contrário, há uma relativa estagnação entre os romanos em relação às reflexões políticas e econômicas dos povos gregos. Isso se explica, Isso se explica pelo fato de a cultura romana ter desenvolvido um viés bastante pragmático. Ou seja, os romanos são homens de ação e estão mais preocupados com ideias concretas sobre relações econômicas, de aplicação imediata nos negócios do dia a dia, e menos voltado à análise puramente teórica. A principal fonte da ideia econômica de Roma antiga localiza-se no sistema de leis. Há um pensamento econômico original e fértil entre os juristas romanos. Então, os romanos não acrescentaram muito ao pensamento econômico, meus jovens, prezados e prezadas. Os romanos não acrescentaram muito ao pensamento econômico, não desenvolveram teoria nessa disciplina. No entanto, o estudo de suas doutrinas jurídicas e filosóficas é importante para uma compreensão da evolução das ideias econômicas. Então, não se pode negar que houve um avanço na interpretação econômica entre os romanos, e talvez falte na literatura
especializada em história das ideias, da história, da ideia, um maior aprofundamento do período em questão, né? Então, interessante. Então, vocês vão ter a riqueza para os romanos, uma coisa muito interessante, meus prezados e minhas prezadas. A riqueza para os romanos era apenas um meio de assegurar o domínio e não uma promessa do bem-estar. Vejam que coisa, né? Então, a riqueza para os romanos era apenas um meio de assegurar o domínio e não uma promessa do bem-estar. Quanto às ideias no campo econômico, duas tendências devem ser destacadas aí, que acredito que vocês tenham absorvido nesse texto. Primeiro, uma tendência intervencionista, que exerceu forte efeito na economia local e, do ponto de vista social, concorreu para gerar déficit orçamentário do Estado, da origem à indolência e incentivar fraudes, né? Então, veja só, uma tendência intervencionista que exerce forte efeito na economia local e, do ponto de vista social, que concorreu para gerar déficit orçamentário do Estado, da origem à indolência e incentivar fraudes. E a segunda é uma tendência individualista, ou seja, representada pelo jurisconsultus, ou seja, romanos que lançam os fundamentos, né, essenciais do individualismo doutrinário, assenta as bases do direito, é isso, da propriedade privada, e institui a sistemática do direito das obrigações. Então, a influência doutrinária do individualismo, entretanto, não se faz sentir imediatamente na economia política. Somente no século XVIII é que, apoiando-se em partes nas bases romanas do direito, desenvolve-se o quê? O liberalismo nas escolas fisiocrática e clássica, né? Só a partir do século XVIII. Então, vejamos. Então, meus prezados, minhas prezadas, nós concluímos a nossa missão hoje, é isso, desse texto sobre pensamento econômico, é isso, economia política na antiguidade, onde nós falamos dos principais povos na antiguidade, né? Falamos dos judeus, dos hindus, dos gregos, dos romanos, né? Acentuamos, né? Localizamos como ocorria o processo econômico nessas civilizações. Então, espero que você que está nesse exato momento assistindo a aula do professor Cláudio Nascimento tenha simplesmente aproveitado esse momento e adquirido muito conhecimento. Agradeço a sua presença, agradeço por você estar aqui nesse exato momento assistindo a nossa aula, porque sem você não haveria aula. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você existir e faça um bom uso dessa aula, desse conhecimento. Um fortíssimo abraço a todos e todas do professor Cláudio Nascimento de Economia Política. Um fortíssimo abraço. E aqui nós tentamos, de forma pragmática, levar para você o conhecimento mais mastigado, de uma forma mais pragmática, para que nós todos possamos sair ganhando. Um forte abraço e muito obrigado.